E Sêneca vai dando exemplo nos períodos, né, por exemplo, Marco Cícero, né, atirado entre homens como Catilino, Cláudio, Pompeu, né, então, onde o indivíduo criava, era só lutando para conquistar poder naquele período romano, né? E aí você tem vários casos, o Lívio Druso, homem violento, arrebatador, né? Dado curso às novas leis, às más medidas de Gracchus, uma vasta multidão na Itália. Então, conflito, audácia, o indivíduo foi e suicidou, e aí ele começa a colocar vários casos, né? Onde os indivíduos lutavam para manter poder, lutavam para manter guerras, e ele só tinha tempo para vinho e prazeres sensuais, né? Não tinha tempo só para ódio, guerras injustas, né? Então, e aí eles não chega um momento em que ele não se dedica a nenhum tipo de percepção cultural e individual para cuidar da sua própria vida. Ele não se dedica nem a estudos, nem ao espírito, né? Então tudo lhe é imposto, ele não decide nada, não há outra coisa, né, mais difícil do que aprender a viver, né? Então o Sêneca fala que deve-se aprender a viver por toda a vida, e por mais que tu te espantes, a vida toda é um aprender a morrer. Por isso que ele tem que renunciar às riquezas, aos seus negócios, aos seus prazeres, e dedicar o último dia dos seus dias para aprender a viver. Isso é a filosofia estoica de Sêneca. E ele trazendo mais exemplos de processos jurídicos, de títulos que as pessoas tinham, e que eles não tinham tempo nem de viver, sempre reclamavam, sempre participando dos espetáculos públicos, das cerimônias, porque ele vivia no meio da república, do império, ele tinha ali muitos eventos, e aí ele perguntava, quando me livrarei deles, né? Então a ideia é onde as pessoas chega um momento da vida que elas ficam pedindo tempo, né? E aí o Sêneca afirma que tudo lhe foi dado, que o tempo que você tem é um tempo mais do que razoável, né? Mas isso foi escapado porque o indivíduo ele estava preocupado com bens, pensões, aluguéis, né? E aí eles prostam aí diante dos médicos, temem a pena capital, gastam todo o seu dinheiro, tamanha discórdia dos seus sentimentos, e aí chega um momento, né, que o indivíduo não está preocupado com perda de um bem, com coisas pequenas, né, e aí ninguém vai te devolver teus anos, ninguém te fará voltar a ti mesmo. Então essa é a ideia principal de Sêneca. Sêneca traz todo esse conjunto de conflitos, de revelações, para que o indivíduo, né, se preocupe mais com a conservação da sua essência. A filosofia não é brincadeira, porque o indivíduo, né, a velhice oprime tanto os seus espíritos e chegam desarmados, tá bom? Então, ele falava que ele poderia dividir a tese em 3 períodos. O que foi, a tese que eu falo é a brevidade da vida, sobre a brevidade da vida. Ele dividiu em 3 períodos, o que foi, o que é e o que há de ser. Tudo o que vivemos é breve, tudo o que havemos de viver duvidoso, e o que já vivemos certo. A fortuna perdeu os direitos, o que não se submete ao arbítrio de ninguém. E aí, ninguém voltará de bom grado ao passado. Então, o tempo presente é brevíssimo, tanto que alguns parecem não existir, pois está sempre em momento, flui e precipita-se. Enfim, poucos se ocupam, poucos vivem os ocupados, né? Vê como desejam viver longamente. Velhos decrépitos mendigam em suas relações um acréscimo de poucos anos. Então o indivíduo chega 50 anos, 60 anos, 70 anos, e querendo mais anos, mais vida, acabou. Acabou não. Por quê? Porque ele viveu, tá certo? Ele viveu, mas ele esbanjou, tá certo? Todo o tempo que ele tinha empregado em coisas que não eram relevantes.
E aí é importante que ele retorne a uma vida, tá certo? Que ele se afaste desses vícios, tá certo? Que ele volte para uma vida mais saudável, uma vida mais, como se diz, voltada para um ócio criativo, mental e racional. Daqui a pouco a gente volta para ir para os finalmente sobre a brevidade da vida, tá bom? Um cursinho de Sêneca, muito bom, um livrinho fininho, mas que vale a pena ser lido, fichado e debatido, tá? Daqui a pouco a gente conversa mais. Professor Joel aqui na plataforma Aprenda, conversamos sobre Sêneca e a brevidade da vida, tá bom?